Eles voltaram antes da hora. Entrei em pânico. Desci as escadas pulando degraus, bati a porta do porão, tranquei a fechadura digital bem na hora em que ouvi a mãe na cozinha. Meu coração disparava enquanto eu observava tudo pelas câmeras. Os dois seguiam a rotina, sem perceber nada. Mas Olivia percebeu. No jantar, ela não parava de olhar para a porta do porão. Aquela noite, ela me mandou um bilhete. Eles voltaram porque a Eva ligou fingindo estar passando mal. Ganhamos tempo pra você. Minhas irmãs criaram uma distração. Estavam ficando craques nisso. Com o tempo, a gente foi melhorando o nosso esquema. Lily começou a fazer aula de arte aos sábados, o que abriu outra oportunidade. Eva entrou no clube de debates. Olivia começou a fazer trabalho voluntário no hospital. Cada atividade era tempo fora de casa. Chance para eu praticar existir. Aprendi a resetar a fechadura, a andar pela casa sem deixar rastros. Decorei onde ficava cada coisa, como as almofadas eram dispostas. Virei um fantasma, atravessando a casa sem deixar sinal. Mas a mãe começou a desconfiar. Passou a descer em horários aleatórios, medir meus sinais vitais, fazer perguntas estranhas. Você já pensou em sair daqui? Ela perguntou um dia, enquanto media minha pressão. Você entende por que é especial? Mantive a expressão neutra. Dei as respostas que ela queria ouvir. Aqui estou segura. Sou a de emergência. Entendo. Ela sorriu, mas continuou com o olhar preocupado. Naquela noite, instalou uma câmera nova no meu quarto. Fingi que não vi, mas notei ela escondendo um monitor no armário. Tem algo profundamente inquietante na naturalidade com que essa filha reserva lida com tudo. Como se já tivesse aceitado ser mantida como peça sobressalente de órgãos. O jeito como os pais chamam isso de amor, enquanto literalmente tratam a quarta filha como peça de reposição, me faz pensar na lógica distorcida que usam pra justificar esse horror pra si mesmos. Ela me vigiava até dormindo. Minhas irmãs começaram a se rebelar abertamente. Falaram tanto da irmã imaginária na escola que os professores pararam de corrigir. Desenhavam 4 meninas, escreviam histórias sobre quadrigêmeas, faziam da presença da quarta algo impossível de ignorar. A orientadora marcou outra reunião. Dessa vez, as 3 foram juntas. Sentaram nas cadeiras de plástico e contaram a mesma história. Uma irmã morando no porão, pais mentindo, uma menina mantida como reserva de órgãos. O relatório da orientadora chamou de delírio compartilhado, laço traumático. Indicou terapia de família. Meus pais recusaram. Disseram que resolveriam em casa. A solução foi separar as 3. Lily foi pro quarto de hóspedes. Eva e Olivia proibidas de ficar juntas, sem supervisão. Dividir pra conquistar. Mas subestimaram o laço entre irmãs idênticas. A gente se adaptou. Os bilhetes ficaram mais sofisticados, escondidos em lugares cada vez mais criativos. Lily deixava recados nas pinturas. Eva codificava planos no dever de matemática. Olivia aproveitava o trabalho no hospital para pesquisar leis sobre doação de órgãos. Imprimia tudo na biblioteca. Eu estudava cada documento. Aprendi sobre consentimento, autonomia do corpo, direitos que na teoria eu não tinha. Conhecimento virou uma das minhas armas. As câmeras mostravam tudo. O negócio do pai ia ladeira abaixo. O clube do livro da mãe era mesmo um clube do vinho. As brigas aumentaram. As doses também. A vigilância sobre mim ficou ainda maior. A pressão em casa só fazia crescer, como uma panela prestes a explodir. Até que Eva ficou doente de verdade. Não era um braço quebrado. Era doença séria. Febre que não passava. Juntas inchadas. Vi pelos monitores os dois levando ela pro hospital às 3 da manhã. Encostei o rosto na tela, tentando enxergar a dor da minha irmã naquela imagem ruim. A porta do porão se abriu de manhãzinha. Os dois chegaram ainda com a roupa do dia anterior. O pai com o kit médico na mão, a mãe segurando papéis de consentimento. É só por precaução, disse ela. Só pra garantir. Você entende, não entende? Ela é sua irmã. Eu entendi tudo naquele momento. Percebi que minha existência sempre esteve ligada a isso. Esse instante, essa decisão que na verdade, nunca foi escolha de verdade. Ou eu abria mão de partes de mim, ou deixava a Eva sofrer. Era a peça sobressalente, cumprindo o que esperavam de mim. Tiraram mais sangue do que nunca. Fizeram exames com máquinas alugadas, checaram compatibilidade, tipos de tecido, níveis de anticorpos. Aceitei tudo, fazendo o papel de fantasma obediente, enquanto minha cabeça não parava. A doença da Eva era autoimune. Dava pra tratar com remédio. Não precisava de transplante. Mesmo assim, seguiram com os testes. Melhor prevenir do que remediar, disse a mãe. É bom estar preparada. A raiva das minhas irmãs virou outra coisa, ainda mais dura, mais cortante. Elas desistiram de tentar convencer os adultos e começaram a planejar uma guerra. Faltavam 6 meses pro nosso aniversário de 14 anos. 6 meses pra tentar transformar sonhos em realidade. O planejamento só ficou mais frenético depois que Eva adoeceu. Minhas irmãs passaram a contrabandear mais coisas, de jeitos cada vez mais engenhosos. Lily escondia gazuas nos tubos de tinta. Eva colocava alicates entre as páginas dos livros da escola. Olivia trazia material médico do hospital onde era voluntária, escondendo ataduras e antisséptico. E aí, na hora, eu fiquei ali vendo se eu escutava, né, mais alguma coisa. Só que aí eu acho que elas perceberam que o telefone tava ligado. E aí elas falaram, tentaram me chamar pra ver, né, só pra saber se eu tava ouvindo. E eu fiquei calada, fingindo que não tinha ouvido nada. E aí desligaram e eu fingi realmente que não ouvi nada. Daí eu mandei uma mensagem pro meu namorado pedindo pra que ele fosse até a minha casa, que eu queria conversar com ele. E ele foi. Quando ele chegou lá, eu questionei ele, perguntei se tava acontecendo alguma coisa entre ele e essa minha amiga. E foi aí que ele falou assim, vou te mostrar uma coisa. E daí ele me mostrou. Quando ele virou o celular pra mim, ela tinha acabado de mandar uma mensagem pra ele. E tinha várias e várias mensagens que ela mandava pra ele e ele não respondia. E eu perguntei pra ele por que ele não tinha me contado aquilo antes. E ele falou que tinha medo de me contar, porque todas as vezes em que ele tentou falar sobre ela comigo, eu dava patada nele. Eu ficava falando pra ele parar de falar dela, que eu não queria ouvir. E ele tinha medo que ele me falasse e eu
tipo assim, terminasse com ele pra continuar a amizade com ela. E eu falei pra ele, tá, mas agora você tinha uma prova, né, que eram as mensagens que ela tava te mandando. E ele falou, pediu desculpas, disse que sabia, mas ele ficava nervoso e não sabia como me contar. Gente, tudo bem, ele pode ter errado um pouquinho de não ter me contado, mas eu super acreditei nele porque eu ouvi ela falar no telefone que ela mandava mensagem pra ele e ele não respondia. Então eu entendi que realmente ele não dava essa confiança que ela tava querendo. E aí na hora que ela tinha mandado mensagem, né, e também não tinha respondido, eu fui e peguei o celular dele e mandei um áudio falando pra ela. Por que ela tava mandando mensagem pra ele? Na hora, ela escutou o áudio, né? Dá pra ver o azulzinho. E aí ela só ficou um tempo sem responder e depois ela retornou falando que ela tava precisando falar com ele sobre um assunto, que ela ia pedir uns conselhos. É porque ele também tem uma questão da profissão dele, que ele ajuda outras pessoas, né? Então ela queria pedir uns conselhos pra ele com relação a isso. Aí vocês vão perguntar, mas como é que ela tinha o número dele? Então, desde que a gente começou a namorar, e sempre foi assim, a gente tinha um grupo no WhatsApp, onde nesse grupo ficava eu, ela e... elas duas, entrou ele e tinha mais uns amigos. Então, tipo assim, era um grupão com várias pessoas que normalmente a gente marcava pra sair juntas. Então, foi dali que provavelmente ela pegou o número dele. Enfim, ele não tinha o número dela registrado, assim, no celular dele, mas eu sabia que era dela. E ali eu entendi, falei pra ela que ela não precisava ficar mentindo pra mim, que eu já sabia o que estava acontecendo e que eu tinha ouvido o que elas duas tinham falado. E vocês acreditam que depois desse dia, elas não vieram falar comigo? Em nenhum momento elas vieram atrás de mim. Elas não vieram Tava aqui limpando meu quintal, daí chegou meu marido. Veio, uai, tu não tá trabalhando não? Ele disse, tava, mas aí eu parei pra vir aqui conversar contigo. Para o que tu tá fazendo aí, que eu tenho um assunto muito sério pra ter contigo. Falei, pois tu pode falar, que eu não vou parar o que eu tô fazendo não, porque eu tenho muito o que fazer por aqui hoje. E ele foi e falou assim, pô, eu acho bom tu parar, pra tu não tá trabalhando à toa pros outros. Aí eu falei, é o quê? Aí ele disse, é, porque a conversa que eu tenho contigo é séria. Falei, pois fale logo. Ele falou, na realidade, eu vou só te avisar, porque eu já tomei minha decisão. Olha, há dias que eu venho pensar sabendo que tu não se cuida mais, o teu tempo que tu tem é só pra essa casa, tu tá andando toda desmulambenta, tá toda acabada e tem mais. Eu gosto de uma mulher que se cuida, uma mulher que se preze, que eu chego de serviço, ela esteja bem arrumada, cheirosa, e eu simplesmente fiquei besta, de boca aberta, olhando pra ele. Falei, é o quê? Tu tá de brincadeira com a minha cara, né? Aí ele disse, não, eu tô falando é sério mesmo, é porque eu voltei com a minha ex-mulher e eu quero que tu desocupa a casa pra já, porque pela tarde ela chega aqui com minha mãe. Ah, me parecia que eu não tava ouvindo aquilo não. Pensa que não, já chegou, foi minha sogra enrabixada. Quando minha sogra chegou, ela foi e disse, ô fulano, eu acho bom tu aceitar, porque é melhor do que ir pra justiça, senão vai sair mais caro e tu vai sair ganhando nada com isso. Tem mais, se tu sair daqui numa boa, eu pago um mês de aluguel pra tu, tá bom? Meu amor, quando minha sogra falou isso, não prestou não. Eu falei, é o que, sua ariranha? Ela disse, tu me respeite, porque eu sempre soube que tu não era a mulher ideal pro meu filho. Eu sempre quis que ele ficasse com a ex-mulher dele. Eu olhei bem pra cara do meu marido, é o quê? Aí ele disse, desocupa a casa, porque ela deve estar chegando já já. Falei, pois é, que pena, né? Quem vai desocupar a casa é tu. Já que tu tá com tanta pressa, pô, não tem problema não. Eu não vou brigar por divórcio não. Pode mandar que eu assino, mas tem uma coisa. A casa é minha, você pode ir morar na casa dela de aluguel. Pois minha sogra, ei sogra, pega esse aluguelzinho que você ia dar pra mim, faça o seguinte, dê pro seu filho que quem vai precisar é ele. Aí, minha gente, a velha veio pra cima de mim, não prestou não. Eu peguei o cabo de rasteiro e rodei nela e falei, me respeite que você tá dentro da minha casa. Minha enteada passou aqui em casa depois da escola pedindo água. O sol tava muito quente, falou que tava com muita sede, e ela mais duas meninas e pediram um copo d'água. Eles entraram pra beber e acabaram que uma delas esqueceu uma mochila em cima da cadeira da cozinha. Quando eu abri a mochila, vocês não vão imaginar o que tinha lá dentro. Bom, eu até que tenho uma relação razoável com a minha enteada, até mesmo porque eu não me meto na criação dela. Ela vem a cada 15 dias passar o final de semana com a gente, mas às vezes ela passa aqui durante a semana, até mesmo porque a gente mora a uma rua do colégio dela, bem pertinho da escola dela mesmo. A casa dela é bem mais longe, ou seja, quase todos os dias ela passa na porta da nossa casa. Então às vezes ela entra porque a gente tem um bebezinho pequeno, que é irmão dela, então às vezes ela vem pra ver o irmão. Lembrando que
que a minha enteada tem 15 anos. Então ela quase sempre vem ver o irmão, fica aqui um pouquinho, depois ela vai embora. Geralmente é depois da escola. Eu acho, particularmente, que a minha enteada ela é muito solta, sabe? Acho que a mãe dela cria ela assim muito solta desde novinha. Ela vai pra tudo que é lado, ninguém pergunta nada, não tem um horário pra chegar em casa, ela também não tem um horário pra sair. Esses dias ela chegou lá em casa, era 7 horas da noite. Ela sai da escola às 5. Ela chegou lá em casa às 7 horas. Eu falei, tá vindo da onde? Da escola. Como é que tá vindo da escola se ela sai 5 horas? Era 7. E a gente mora pertinho da escola. Não leva 5 minutos. Eu, se fosse mãe dela, ia querer essa explicação direitinho. Mas a mãe não se importa, o pai muito menos. E fica por isso mesmo. As meninas que andam com elas, a amizade dela também, aparentemente não são grandes coisas. Mas a mãe acha normal, o pai acha normal, todo mundo acha normal, fica por isso mesmo. A avó bajula ela demais. Enfim, gente, é isso aí. No final do mês passado, teve um problema lá na escola, com um problema de água. A escola começou a liberar os alunos mais cedo. Pra que saía 5 horas da escola, tava saindo 3. Nisso, o sol tava sempre muito quente. Esse horário, né, o horário assim do pico do sol. E ela sempre passava lá em casa, sabe? Eu saía cedo, ela sempre passava lá. Pedia água. E em questão, ela parou, chamou, né, falou, tia, a gente pode encher nossa garrafinha? Tava ela e mais 2 meninas. Eu falei, claro, entra aí. E elas entraram, foram até a cozinha, encheram as garrafinhas, cada um tava com a sua mochila. A minha enteada foi até o quarto, a irmãzinha dela tava dormindo, ela brincou com a neném, só fez um carinho, depois foi embora, falou que voltava depois pra brincar com a neném. Eu falei que tudo bem e elas foram embora. Eu tava varrendo a frente da casa, então quando elas saíram, eu terminei de varrer a frente da casa. Só quando eu entrei, que eu me atentei que elas tinham deixado uma mochila. Alguém tinha deixado, uma delas tinha deixado uma mochila em cima da cadeira na cozinha. Na hora que eu vi aquilo, eu tirei uma foto e mandei pra ela, falando que a mochila tinha ficado ali. Na verdade, eu nem escrevi nada, eu só tirei a foto e mandei. Gente, ela ficou de um jeito, quando eu mandei a foto, ficou extremamente nervosa, perguntando se o pai já tinha chegado, falando que não era pra deixar o pai pegar a mochila. E, pelo amor de Deus, me ajuda, não deixa meu pai ver essa mochila. É claro que eu desconfiei. O que tinha ali dentro que o pai dela não... Quando eu vi aquilo, a minha preocupação fosse que, de repente, ela estivesse tendo algum caso com meu marido, que ele tivesse feito alguma coisa com ela. Só que aí eu fui reparar que ela tinha conseguido o número dele, não sei como. Ela tinha mandado mensagem pra ele no dia anterior, várias mensagens de noite, só que meu marido dele tava de plantão, ele não tava em casa nessa hora. E todas ele só fazia visualizar, e a última mensagem que tinha era saber editar foto. E aí já não tinha mais nada, tipo, você mandava a foto e já não entregava mais. O que dava pra entender é que ele tinha bloqueado ela. E aí quando eu vi aquilo, foi um misto, assim, de sentimentos. E como a minha irmã tinha pegado aquilo, a minha irmã tinha batido muito na minha sobrinha. Ah, claro, fiquei morrendo de raiva e tudo, mas eu não agredi a minha sobrinha, não fiz nada. Só tive uma conversa muito séria com ela e tudo. E aí ela falou que ela não tinha feito por maldade, que ela nem sabia porque ela tinha feito aquilo e tudo, é porque ela achava meu marido muito bonito. Enfim, depois eu pedi pra elas irem embora, até porque tava quase dando a hora do meu marido chegar, e eu queria conversar com ele sozinho, até pra saber se ele iria falar alguma coisa. Meu marido chegou. E graças a Deus, quando ele chegou, a primeira coisa que ele fez foi me contar o que ela tinha feito. E aí eu fui e perguntei pra ele, se naquela época que ela tava na nossa casa, se ela tinha feito alguma coisa. E ele falou que as únicas coisas que ela tinha feito foi de, tipo, ficar abraçando muito ele, ou às vezes de ficar pegando na mão dele. Era uma atitude que ele não tava gostando. Eu contei pra ele o que tinha acontecido. Ele ficou super assustado, né? Eu não fiz nada, não fui pra cima da minha sobrinha, nem nada do tipo. Eu só não vou mais à casa da minha irmã, porque assim, apesar de tudo, eu ainda sinto uma certa raiva da minha sobrinha por conta disso. E pra lá, minha irmã castigou ela da forma que ela achava mais adequado fazer. E ainda bem que ela pegou isso agora, porque se fosse uma outra pessoa, se fosse um outro homem, e se esse homem desse confiança pra ela e fizesse sabe Deus o quê com ela, então é por isso que eu falo, é muito importante os pais ficarem sim de olho no celular dos filhos. Minha melhor amiga me pediu pra eu passar um trote pro namorado dela, dizendo que queria ficar com ele. E o que ele respondeu, vocês vão ficar sem acreditar, porque nós ficamos. Ah, ele aceitou ficar com você. Gente, muito, muito pior. Eu e essa menina, nós somos amigas há muitos anos. Não somos amigas de infância, mas devemos ter mais ou menos uns 10 anos de amizade. Conheci ela num trabalho, num freelance que eu fui fazer. A gente fez amizade de lá pra cá, a amizade da gente nunca mais acabou. Durante esse período, eu morei por 3 anos fora do Brasil. E quando eu voltei, ela já tava namorando com esse rapaz. Eu sempre vendo, assim, o relacionamento deles, eu achava o relacionamento deles bom, saudável. Eles estavam falando em casamento. Mas ela sempre falava pra minha amiga, eu não confio nele 100%. Eu quero casar, mas eu não confio. Ela sempre dizia que não confiava porque quando ela conheceu ele tava namorando e ele traiu a namorada com ela. Então ela achava que a qualquer momento ela podia ser traída também. Foi aí que ela conseguiu me convencer, testar ele, que eu tinha acabado de chegar de fora. Ele não ia desconfiar de nada, porque eu ia falar assim, nossa, que imaginei que a minha amiga ia arrumar um cara tão legal, bonito como você. Então eu cheguei, que te vi, eu gostei de você. Ela queria justamente que eu falasse assim pra ele, desse jeito. Nós planejamos tudo, gente, tudo. Primeiro ela ficou falando muito bem de mim. Falou pra ele que confiava muito em mim, que a gente era amiga quase como irmãs. E se tinha uma pessoa que ela teria coragem de deixar ele nas mãos seria eu. Ficou, tipo, falando muito bem de mim pra ir. Depois nós marcamos de sair, nós 3 juntos. No meio do rolê, a minha amiga fingiu passar mal. Aí ela pediu pra ir pra casa. Nós fomos, né, todo mundo pra casa dela. E quando chegou na casa dela, ela falou assim, ai amiga, eu acabei não passando na sua casa pra poder te deixar em casa agora. Como é que você vai fazer pra você poder ir embora? E eu falo, não, eu peço Uber. Ela, não, Deus me livre, Uber essa hora, é perigoso. Mas é o seguinte, o fulano te leva. Gente, o menino regalou um olho tão grande que eu vi, assim, a cara de desconforto dele. Mas ele também não teimou, não contrariou. Ela só a cabeça que sim, que me levava. Eu fiquei ali mais um pouquinho com a minha amiga, a gente ficou conversando, ela já na casa dela, na cama dela, deitada. Chegou a hora do menino me levar em casa, gente.
Eu fiquei muito nervosa ali com o que tava acontecendo. Mas eu fiquei ali tentando fingir ali, né, ao máximo. E eu fiquei ali o tempo todo dando em cima dele. Teve um certo momento que eu coloquei a mão em cima da mão dele. E ele, em momento nenhum, ele tirou a minha mão, mas também não falou nada, nem que sim, nem que não. Quando ele chegou na porta da minha casa, que ele foi me deixar, eu tentei dar um beijo nele, ele virou o rosto. Eu deixei o número do meu telefone e pedi pra que ele entrasse em contato comigo. Também deixei bem claro que eu estava muito interessada e que nada que acontecesse ali, ele poderia ficar tranquilo, que a minha amiga não ia ficar sabendo de nada. E daí foi só aguardar, gente. No dia seguinte, claro que eu corri pra casa da minha amiga pra contar tudo pra ela, quando ele tava trabalhando. E eu achei que ele fosse demorar a ligar e tal, mas não. Ele ligou no dia seguinte. E, gente, o que ele falou, eu fiquei completamente em choque, eu nunca imaginei ouvir aquilo. Ah, ele concordou de ficar com você, gente, muito pior. Ah, ele não aceitou, muito pior. Curte e comenta pra parte 2.